Oi, meu nome é Thales e eu vou fazer revisões de física a partir de hoje, fazendo uma videoaula de revisão a cada dia para o Enem. Hoje a gente vai, como vocês estão vendo, falar sobre cinemática. Mas antes de a gente começar, vamos entender de onde vem a cinemática. A física clássica é dividida em 5 partes: a mecânica, termologia, ótica, ondulatória e eletromagnetismo. Além da física clássica, também temos a física moderna. Mas a gente vai começar pela mecânica, que é a primeira parte da física clássica. A mecânica é dividida em algumas partes, sendo a primeira delas a cinemática, que é por onde a gente vai começar. Mecânica é o estudo da física que foca em estudar movimentos. E a cinemática é essa parte da mecânica que estuda e descreve os movimentos. Ela não vai se importar com o que gerou o movimento, qual é a fonte de energia daquele corpo para ele estar se movendo. Não. Cinemática só vai analisar qual é a velocidade daquele movimento. Ela muda? Em algum momento ele ficou parado? Enfim. E aí, para a gente falar sobre movimento, temos que falar sobre conceitos base. O primeiro deles é a trajetória. Trajetória nada mais é do que o trajeto do corpo. Então, é o caminho que ele percorre. E aí, para a gente analisar um trajeto, a gente vai pegar essa situação, que é com um carrinho. Esse carrinho estava na primeira situação, que eu vou dizer aqui que é a situação 1, à esquerda, e ele andou até chegar nessa posição aqui, que a gente vai dizer que é a situação 2. Para a gente realmente analisar e saber quanto ele andou e tudo mais, a gente tem que ter referenciais. E aí na física a gente usa duas coisas como referenciais. Primeiro, a gente traça um eixo tendo um lado positivo e um lado negativo, ou seja, a gente define aqui uma posição original, que é o zero, e aí para um lado vai crescer positivo, né? 1, 2, 3, e o outro lado vai ser negativo, -1, -2, -3. Isso é muito importante, a gente vai ver já já mais por quê. Mas aí a gente vai analisar em que posição esses corpos estão. Posição, que é a mesma coisa que espaço para a gente da física, a gente utiliza a letra S para identificar, S maiúsculo. E aí a gente pode dizer aqui, na situação 1, que S, a posição, né, do carrinho, S igual a zero. Porque na posição 1, o carrinho estava em cima da posição zero. Já na situação 2, o carrinho estava em cima da posição 8. Logo, na situação 2, S vai ser igual a 8 metros. Vamos continuar, que agora a gente já viu sobre posição. E o que é que vem depois? Deslocamento. A gente entender como é que a gente calcula o quanto um corpo se moveu ou se deslocou, né? E aí nessa situação agora a gente vai utilizar a seguinte suposição. Vamos dizer que o carrinho na verdade estava inicialmente na posição aqui, 2 metros. Tá vendo? A posição aqui era 2 metros e a posição final dele foi de 8 metros. Então ele partiu do 2 e foi até o 8. Dá pra gente entender facilmente que o deslocamento desse carrinho aí foi 6 metros, né? É bastante intuitivo e é bastante visível também, até porque são números bem tranquilos e simples, mas tem essas situações que não vai ser tão fácil assim a gente dizer o deslocamento tão de cara, então a gente vai precisar calcular. E aí, o deslocamento a gente diz na física que pode ser a mesma coisa que a variação do espaço. Como assim? Espaço é posição. Então, quando a gente diz variação do espaço, é a variação da posição. O carrinho estava na posição 2 e ele variou até chegar na posição 8. Quanto ele variou? Ele variou 6 metros, né? E aí, variação da posição a gente identifica com delta S. Delta, que é esse triangulinho aqui, a gente vai ver mais tarde um pouquinho mais sobre ele. Mas aí o delta S vai ser a diferença entre essas posições. Posição final menos inicial, e a gente vai ver mais tarde um pouquinho mais sobre isso. Vai ser 8, que é a posição final, menos a posição inicial. Isso vai dar quanto? 8 menos 2, 6 metros, que era justamente o que a gente pensava que ia dar mesmo. Esse é o deslocamento. Eu vou botar até aqui entre parênteses que deslocamento a gente se refere com ΔS, que é justamente a variação da posição. E aí, falando um pouco mais sobre o delta, na física, na matemática é um pouco diferente. Na matemática tem lá a equação de segundo grau, né? Mas na física a gente utiliza o delta como sinônimo de variação, independente do que for.
E aí, para isso, a gente pode usar alguns exemplos aqui, ó. ΔS, ΔT e ΔX. ΔS a gente sabe que é o seguinte, S a gente já sabe que é posição ou espaço. Então, ΔS vai ser a variação do espaço, porque delta é variação. Já ΔT vai ser a variação de T. Na física, a gente usa o T minúsculo como representante para o tempo. A gente vai ver mais sobre isso depois também. Então, ΔT vai ser a variação do tempo. ΔX, o que é x? Bem, eu não sei o que é x. Eu sei que ΔX vai ser a variação de x, independente do que x for. X é S, então vai ser variação de espaço, ou posição, né? E se x é t, variação do tempo, e assim por diante. Para a gente calcular qualquer delta, a gente sempre faz. Aquele delta vai ser o valor final menos o valor inicial. Por quê? Quando a gente vai se referir ao valor inicial de alguma coisa, a gente coloca a letra, né, do que for com um zerinho do lado. Então, dando um exemplo, posição. Posição inicial é S0. E aí a variação do espaço, que era que a gente tinha visto, vai ser ΔS igual a S menos S0. S é valor final, ou seja, S é a posição final, já S0 é a posição inicial. E assim por diante, com o tempo também é. Tempo vai ser como? Vai ser ΔT igual a T menos T0. Variação do tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Se a gente voltar aqui para aquele outro slide, a gente vai ver que a gente usou exatamente isso. ΔS foi o espaço final menos o inicial. Qual era o espaço final? Era o 8. E o espaço inicial era o 2. Aí a gente fez 8 menos 2, deu 6. Vamos continuar. Agora a gente vai fazer alguns exemplos. Vamos calcular. Eu fiz esse desenho aqui, que ele está um pouco confuso, mas é o seguinte. Tinha uma pessoa e ela partiu da posição 1, foi para a posição 2, tá vendo? Foi andando para a direita aqui, foi para a posição 2, depois foi para a posição 3, voltou, foi até a posição 4 e depois foi mais e foi até a posição 5. Beleza? E aí por que eu fiz tantas posições? Para a gente fazer alguns exemplos. Então eu estou perguntando aqui na letra A. Qual é o deslocamento da pessoa da posição 1 para a posição 2? Na posição 1, o espaço, eu vou botar o espaço da posição 1 era quanto? 0. Já o espaço na posição 2 era quanto? 2. Aliás, 2 não, desculpa. Na posição 2 aqui, o espaço era 4. Qual vai ser o deslocamento? Vai ser a variação do espaço, né? Vai ser o ΔS. Final menos inicial. Final é quanto? 4. Inicial, 0. 4 menos 0. Logo, o deslocamento foi de 4 metros. Letra B. Da posição 3 para a posição 4. Na posição 3, estava justamente no espaço 8. Logo, vou botar aqui, espaço da posição 3 vai ser 8 metros. E da posição 4, o espaço aqui era 2 metros. Espaço de 4, 2 metros. Então, o ΔS vai ser, posição final era a posição 4. Então, vai ser final, que é 2, né, da posição 4, menos 8. Logo, o ΔS vai ser quanto? ΔS vai ser menos 6 metros. Por que deu negativo? É muito simples. Se a pessoa, no caso o objeto, né, que é a pessoa, estava na posição 8 e foi até a posição 2, significa que ela estava voltando em relação ao eixo, né? Então estava indo mais para o negativo. Isso quer dizer que a posição dela, que era 8, variou negativamente, porque diminuiu. Então variou menos 6. Vamos para a letra C. Da posição 4 para 5. Na 4 estava na posição 2 e na 5 na posição menos 3. Então o ΔS vai ser posição final menos 3 menos posição inicial 2. Vai ficar menos 3 menos 2. ΔS vai ser menos 5. Também vai dar negativo porque também está voltando.
partiu do 2 e foi até o menos 3. Então, voltou 5. O deslocamento foi de menos 5 metros. E agora a gente vai para a classificação de movimento. Um movimento ele pode ter algumas formas de você classificar ele. Mas essa que é a primeira que a gente vai ver, ela é muito simples. Se refere ao sentido que aquele objeto está indo em relação ao eixo. Como assim? Esse carrinho aqui está indo para frente, né? Ele está indo para o sentido positivo do eixo. Está indo mais para lá. Isso quer dizer que a gente vai dizer que ele é um movimento progressivo. O movimento desse carro é progressivo. Se esse carro estivesse voltando, ou seja, indo mais para o negativo, a gente diria que esse movimento é retrógrado. E é só isso. Essa é mais por uma questão de nomenclatura, que às vezes cai alguma questão ou outra, mas é só isso mesmo, bem simples. Agora a gente vai destacar um pouco a diferença entre direção e sentido, porque é um pouco diferente. E a gente vai destacar dando alguns exemplos. Um elevador, por exemplo, ele vai para cima e vai para baixo. Então, ele sempre fica fazendo um movimento vertical, para cima ou para baixo. Isso quer dizer que a direção em que ele se move é a direção vertical. Não é na horizontal, é na direção vertical. Só que às vezes ele segue com o sentido para cima e às vezes com o sentido para baixo. Então, a direção é a vertical, mas o sentido é para cima ou para baixo. São dois sentidos. Logo, a gente vê que a direção vertical tem dois sentidos. Numa avenida, um carro, numa avenida que, por exemplo, é de mão dupla, ela tem uma direção só, né? Vamos supor que fosse uma avenida da cidade, não sei, de alguma cidade para outra, da cidade X para Y. Tem como eu partir da cidade X em direção à cidade Y, e aí eu vou ter um sentido. Só que eu posso ter o sentido contrário também, né? Da cidade Y para X. A gente, se fizer essas mesmas duas viagens ao mesmo tempo, vai estar andando na mesma direção, que é a direção daquela avenida, só que em sentidos opostos. É tanto que se dois carros batem de frente, é porque eles estavam andando na mesma direção. Estavam andando um na direção do outro, só que em sentidos opostos. E numa reta também é um exemplo, que a gente usa mais na matemática, né? Mas também é um exemplo, porque uma reta é infinita para os seus dois lados. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, vamos supor que eu, Thales, estou aqui em cima, nesse ponto da reta. Eu posso andar para aquele sentido ou para esse. Se eu andar para esse, vai ser um sentido. Se eu andar para esse, vai ser outro. Mas os dois estão na mesma direção, que é justamente a dessa reta. Ou seja, toda direção tem dois sentidos. O elevador anda na vertical, que é uma direção só. Às vezes ele vai para cima, que é um sentido, e às vezes para baixo, que é outro. E assim por diante. E agora a gente vai falar sobre velocidade, que já é uma parada mais próxima do nosso contexto. É tanto que eu botei aqui um velocímetro, que é uma coisa que todo mundo conhece, porque todo carro tem, né? Mas então, velocidade, de uma maneira bem óbvia, eu botei aqui que é o que determina o quão rápido você está. O corpo está, o que você estiver estudando está, né? Mas como é que a gente calcula o quão rápido uma parada está? É muito simples. A velocidade usa o seguinte conceito. Ela vê o quanto você andou em um determinado período de tempo. Isso quer dizer que se uma pessoa está a 20 km por hora e outra está a 50 km por hora, a que está a 50 km por hora está mais rápido, porque ela está andando numa velocidade que, se ela estivesse naquela velocidade durante uma hora, ela andaria 50 km, que é maior do que 20, né? E aqui eu dei um exemplo. Aqui, nesse ponteiro do velocímetro, está mais ou menos, vamos dizer que esteja mais ou menos uns 135 km por hora. Certo? Isso quer dizer que a cada hora é como se um móvel estivesse a essa velocidade, né? E estivesse nessa velocidade sem parar, sem mudar. Em uma hora, ele ia andar 135 km. E aí determina o quão rápido ela está. Só que também tem um outro conceito da física que a gente utiliza realmente mais nas questões, enfim, que é a velocidade média. Porque um corpo, quando está numa viagem, por exemplo, você não fica numa velocidade só. Até porque no começo você estava parado. Então, em algum momento você tem que acelerar. Partir do zero para uma velocidade, seja qual ela for. E a gente varia também ao longo do tempo, porque, sei lá, tem lombada, tem qualquer coisa, né? Então, a velocidade não é constante. Ela varia. Só que aí, quando a gente vai fazer a velocidade média, é como se a gente calculasse, pegasse uma viagem inteira, um percurso inteiro,
e fizesse uma média das velocidades que aquele corpo teve ao longo daquele percurso. E é o que a gente chama de velocidade média. Pronto, como é que a gente calcula ela? A gente utiliza simplesmente o espaço percorrido, o deslocamento, e divide pelo tempo que levou para deslocar aquele percurso, né? Então, se eu andei, por exemplo, se eu estava numa caminhada e eu andei 5 quilômetros, e se eu levei meia hora, vou dizer aqui, ó, esse aqui foi o ΔS, né? E o ΔT foi de meia hora, 0,5 hora. Para eu descobrir a velocidade média, eu só vou dividir uma coisa pela outra. Vou dividir 5 por 0,5. Isso vai dar um valor de 10. Como eu usei quilômetros e horas, vai ser 10 quilômetros por hora. Então, a velocidade média que eu tive nesse percurso foi de 10 quilômetros por hora. Já se eu andei, por exemplo, só 100 metros, meu ΔS foi de 100 metros. E eu levei... Eita, ΔT aqui, gente. E eu levei 30 segundos. Minha velocidade média vai ser ΔT ou ΔS sobre ΔT. ΔS é 100 dividido por 30. Isso dá aproximadamente 3,4 metros por segundo. Porque o que eu utilizei foi 100 metros e 30 segundos. Então a velocidade vai estar em metros por segundo. E aí tem uma coisa interessante, porque às vezes a gente utiliza quilômetros por hora e às vezes a gente utiliza metros por segundo. E aí é muito importante nas questões a gente saber converter de um para o outro. Quilômetro por hora, só para deixar claro assim, mais claro ainda, significa quilômetros, né, quilometros por hora, e m por s é metro por segundo. Só deixando claro também. E aí como é que a gente faz para converter? É muito simples. Do quilômetro por hora para o metro por segundo, a gente divide por 3,6. E do metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Como é que a gente vai decorar qual é multiplica e qual é divide? É só lembrar, o que é maior, quilômetro ou metro? Quilômetro é bem maior, né? Então, se eu quero transformar de metro para quilômetro, que é uma unidade bem maior, né? É só você pensar, eu vou multiplicar, que aí vai aumentar o valor, porque quilômetro é maior. Pronto. Isso não é muito certinho, mas é uma forma que eu mesmo usei, para poder decorar mais facilmente. E tem alguns exemplos que a galera usa mais nas questões, que são, por exemplo, 36 km por hora. 36 km por hora, se eu quisesse passar para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6, né? Dividir por 3,6. Isso dá 10 metros por segundo. Logo, 36 km por hora é 10 metros por segundo. Outro que utilizam muito também é 72 km por hora. Que isso, quando a gente divide por 3,6, é a mesma coisa que 20 metros por segundo. E outro que utilizam muito é 108 km por hora. Que quando a gente divide também por 3,6, dá 30 metros por segundo. É muito importante a gente saber dividir, porque geralmente a gente utiliza metros por segundo, porque é a unidade que a gente usa no sistema internacional. É a convenção. Mas agora vamos para um exemplo, para a gente poder fixar isso bem. Vamos lá. Em uma viagem, um homem fez um percurso de 200 km com seu carro, fez uma parada de 1 hora para o almoço e depois seguiu por mais 150 km. Sabendo que a partida foi de 10 horas e a chegada foi de 15 horas, qual foi a velocidade média em quilômetros do homem na viagem? E em metros por segundo? Então, vamos fazer o seguinte. Velocidade média, recapitulando, é ΔS dividido por ΔT, variação do espaço pela variação do tempo. O quanto ele percorreu dividido pelo tempo que ele usou para percorrer. Para a gente calcular, a gente tem que saber qual foi o ΔS total. ΔS total vai ser 200 foi a primeira parte e 150 foi a segunda. Para a gente saber o total, a gente vai somar, né? 200 mais 150, que isso dá 350. Então esse foi o ΔS.
E o ΔT foi o seguinte, ele disse que partiu de 10 horas e parou de 15 horas. Então dá pra gente ver que foram 5 horas de viagem, né? Mas se a gente for calcular realmente, a gente pega o final, como toda variação, e subtrai o inicial. 15 menos 10, 5 horas. Beleza? Então a velocidade média vai ser 350, que é o ΔS, dividido pelo ΔT, que foi de 5 horas. Isso vai dar 70 km por hora. Beleza? E isso foi a velocidade média em km por hora, que foi a primeira pergunta. Qual era a velocidade média em km por hora? E para fazer metros por segundo é só a gente dividir por 3,6. Então a gente vai pegar 70 dividido por 3,6. Isso vai dar aproximadamente 20. Mas se a gente for fazer aqui a conta, ó, vai dar 1, vai dar 36, né? Aí subtrai, aí baixa aqui 34, 0, dá mais ou menos 19 metros por segundo. Essa é a velocidade aproximada. Média, lembrando. E aí é isso, é assim que calcula. A velocidade média é muito importante. ΔS sobre ΔT. E eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida pode mandar. Tá ótimo. E até a próxima aula.